uma coisa do Tite. Eu tava conversando com um conselheiro. Conselheiro, sabe, né? Aí eu fiz assim pra ele, rapaz, o Adenor tem que fazer esse time jogar um pouco mais, né? Claro. Aí ele me respondeu, anote, 2 pontos. Ele cai em 2 meses e Filipinho assume. Quem é Filipinho? Felipe Luiz. Aí eu falei, Hoje, Felipe técnico do Luiz? Sub-17. Ele falou, exato. Que eu tinha falado Ano já no passado. final do ano passado. Ele falou, Foi Tite logo, não está à velho. vontade. Não está à vontade. Ele não está à vontade. Os jogadores sabe parecem o que que eu não acho, vão Rodrigo? com a fuça dele. Acho que não combina. Ele não Flamengo. combina com o Flamengo. Exato. Ele anda de calça de prega, E sapato, camisa. bico fino, camisa de manga comprida, abotoada aqui. Isso não é Rio de Janeiro, gente. Eu concordo com Isso não é Rio vocês. de Janeiro. Eu concordo, viu, senhor Mani, com vocês e vou além, viu? E sei onde ele para. Eu também É o acho. Corinthians. Exatamente. Óbvio. Olha aqui, deixa eu... O Felipe Luiz vai assumir o Flamengo, se acontecer isso, vai ser um baita treinador. Ele vai Disso ser não um sabemos. Carpegiani. Disso não Então, sabemos. é feeling, é feeling. Aham. Ele vai ser uma espécie de Carpegiani para o Flamengo. Eu acho que ele não tem a menor condição de dirigir o Flamengo hoje. Menor condição. Assim, o Felipe Escuta, Luiz, mas ele precisa... Flavinho passa falou um pelo negócio aqui. Sub-17. O Flavinho falou um negócio aqui, cara, que é o que eu concordo. Os nossos treinadores, eles não passam de um bando de picaretas, com algumas exceções. Tá? Por que o Felipe Luiz não pode treinar? É muito Não, sério. ele pode treinar. Mas neste momento ele precisa começar. Ele Sim, mas precisa começar tá- de baixo. Ok, ele conhece o grupo. Tá, ele conhece o grupo. Ele sabe dar. O grande problema é dar treino. Esse é o problema de você ser treinador. Porque ficar na beira do campo durante os jogos. Você faz. Qualquer um. Aí você chama o cara assim, entra no lugar desse, entra no lugar daquele. Agora, dá treino que é problema. Aí que você vê quem é um bom treinador. O Tite sabe dar treino? Claro que sabe. Gerir grupo, acho que é melhor Gerir. que Isso. Esse é melhor que dar treino. Então, gerir grupo. É gestor. Ele tá lá, ele é Ele da vai, boleirada. falar, ele vai falar de igual para igual Imagina. com qualquer um. Exatamente. Isso exatamente. fala. Os caras, e ele vai, não, os caras gostam dele. Porque ele é um cara que tem uma história riquíssima no Flamengo. No futebol, né? E no futebol também. Então, ele vai conseguir gerir esse grupo numa boa. Dá treino. Gente, quem que contou a história? Quem tem um caderninho? O Gabriel vai treinos. fazer nhenhenhen, ele vai falar, vem cá, que você tá pensando o que da vida, amigão? Ele nem vai chegar, os caras são eu digo parça. assim, mas Pô, ele não vai chegar e falar, tô, você tá pensando. Eu acho que ele vai chegar e falar assim, pô, Gabriel, não fode, pô. Bem, Entendeu? não dá pra... Ele não vai chegar pro cara Isso aí pô, você pensa que você é o quê? Não, ele não vai fazer isso. Não, mas eu tô Ele vai dizendo fazer assim, entendeu? que o Gabriel... Você é Pô, parceiro, Gabriel, pô, você é maneira parceiro, aí. né? Aqui, ó, Pô, maneira. vocês olham- Vou tomar uma cerveja depois. Ele vai, tem faz o que eu tô os pedindo. treinos do Jorge Jesus, ele falou sobre isso Ele numa se- entrevista. Anotados. É isso. Anotados. Ele tem todos os treinos. Eles se olham Então aqui, ó. eu apostaria. Eu já falei no final do ano passado, ao invés do Tite, eu apostaria no Felipe Luiz. Volto a dizer, o Tite não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Aliás, ele mora lá. Ele mora, já morava Por causa da lá seleção. anteriormente. Era por causa da CBF, né? Ele mora lá, mas eu queria saber como é que o Tite anda na rua no Rio de Janeiro. Ele deve andar com meia 3/4, bermuda até o joelho, camisa polo, De camiseta sarja, polo, né? bermuda de sarja com prega, camiseta por dentro da calça e o cinto, entendeu? E vai correr na barra. Sapato, Tem aquele, entendeu? aquele meme que tem um coxinhazinho assim, com a meinha 3/4. Ele vai lá no como é que são os restaurantes lá? Ele vai no Balada Mix comer lá. Não vai. E o Flamengo fez uma má partida. Eu acho que o Tite tem que começar a rever alguns conceitos dele no Flamengo. Infelizmente, De La Cruz e Arrascaeta ali juntos não está dando certo. Na minha opinião, muita gente vai discordar, eu tenho certeza disso. Mas na minha opinião, o que Tite deveria fazer? Saca o Gerson do time, recua o De La Cruz, bota o De La Cruz segundo volante, jogando ao lado do Pulgar, e retorna com o Luiz Araújo para a ponta direita. E aí você volta para aquele esquema 4-3-3. Ah, com o De La Cruz também esse esquema. Eventualmente, quando o De La Cruz cai para a direita, ou o próprio Arrascaeta cai para a direita, eu acho que o time iria render muito mais assim. Ou poderia render mais. A gente só vai saber vendo. E o Campeonato Carioca serve para isso. Não vai testar na Libertadores. Não vai testar no meio do Brasileirão. Mas esse esquema, na minha opinião, não está dando certo. E a lateral direita tem que ser prioridade no Flamengo para reforço. Não tem jeito. O Varela já mostrou que, no estilo de jogo do Tite, a característica dele não se encaixa. A do Wesley se encaixa, mas estamos falando de um jogador que está abaixo
tecnicamente falando, ainda tem muito a evoluir. É um jogador super ofensivo na lateral direita, mas ainda precisa evoluir e muito o poder cognitivo dele. É um jogador que é afoito, afobado, excesso de vontade, vai evoluir muito ainda. Acho que o Flamengo tem muito a melhorar. O jogo contra o Botafogo mostrou isso, muito a melhorar. Não dá para o Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo, ser eleito o melhor em campo em 2 jogos seguidos. Se isso está acontecendo, é porque há algo de errado. Assim como se fosse o goleiro o melhor em campo. Por falar em goleiro, o Rossi, pelo amor de Deus, hein? Não está passando uma confiança nos jogos. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Botafogo. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tá? Dito isso, vou trazer uma declaração aqui do Tite que eu achei super importante após a partida. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo perdeu muito ano passado. Talvez desde 2015 não tinha perdido tanto. Coloquei para os atletas que legal nós, de 12 do ano passado, ganhar 7. Mas perder 4 é muito para o Flamengo. Estou falando do meu trabalho. Não dá para perder 4 de 12. Tem que vencer sim, mas perder menos. Isso é uma equipe equilibrada. Pois é, o Tite está buscando o famoso equilíbrio. Mas Tite, me ajuda a te ajudar. Você também tem que parar de ter essa mania de treinador. Não. Dá para mudar o elenco do Flamengo. Permite isso ao Tite. Vamos falar agora da saída do Juan. Pois é, galera. Juan está de saída do Flamengo. O gerente técnico do Flamengo está de saída. E até hoje, com todo o respeito ao Juan, ninguém sabe especificamente o que o Juan fazia no dia a dia do Flamengo. E o Juan está de saída do Flamengo porque ele recebeu um convite da CBF para ser o coordenador da entidade. Que beleza. Vai ser feliz na CBF. Agora, de fato, ele vai ter um cargo que ele possa ter um trabalho específico diariamente, porque no Flamengo não tinha isso. Criaram esse cargo para poder Juan ficar lá no dia a dia do Flamengo. Até porque, beleza, gerente técnico. Tá, toda crise Juan não botava cara, em toda crise Juan pouco aparecia. O dia a dia do Flamengo, muita gente falava que não fazia a menor diferença tendo Juan lá ou não. A verdade é o seguinte, Fabinho saiu, foi ser gerente no Corinthians. Juan sai, vai ser coordenador da CBF. O Flamengo está sendo obrigado a fazer uma reformulação que já deveria ter sido feita. A verdade é essa, estamos falando de 2 profissionais que deviam ganhar muito bem, ter um ótimo salário e que pouco faziam no dia a dia do Flamengo. E quando eu falo pouco faziam, gente, olha só, o cargo de gerente de futebol, que era o cargo do Fabinho, é um cargo extremamente importante. O Paulo Pelaipe, em 2019, foi extremamente importante ao Flamengo. O Fabinho tinha que ser extremamente importante, mas não era. Ele saiu, alguém está sentindo falta dele? Não, tudo continua a mesma coisa. O Juan vai sair e alguém vai sentir falta dele? Não, talvez as resenhas ali dos jogadores, festa de aniversário, porque o Juan estava sempre, inclusive. Ah, Vene, está criticando? Tô, porque não dá para ter uma relação profissional tão pessoal assim. Não dá, é a minha opinião. Agora o Flamengo está sendo obrigado a fazer uma reformulação que deveria ter sido feita desde o ano passado. E nada pessoal contra Juan, Fabinho, nada disso, que eles sejam muito felizes nas novas empreitadas. Mas no Flamengo não farão falta. A verdade é essa. Vamos lá, galera. Sobre o Igor Coronado, muita gente me perguntando. Eu vou até ler exatamente aqui. Mandei uma mensagem para uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. A pessoa só respondeu assim: Vene, esquece Coronado aqui. Coronado não é das prioridades de posição. Está quase fechado no Corinthians. Esquece esse Coronado aqui. Não aguento mais as pessoas me perguntando sobre isso. Pronto. Tá aí a resposta para vocês. Igor Coronado pode vir para o Flamengo? A resposta foi essa que eu obtive através de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Léo Ortiz, galera, nenhuma novidade. Eu falei para vocês, quando a imprensa paulista que acompanha o dia a dia do Bragantino noticiou que estava próximo, que o Flamengo chegou a um acordo, que iria contratar o jogador. Eu falei para vocês, galera, a informação que eu tenho é que não procede isso, longe de um acordo, e hoje continua longe de um acordo. O jogador, inclusive, foi titular ontem, tá? Na partida pelo Red Bull Bragantino. Mateuzinho, muita gente me questionando sobre o Mateuzinho, muito torcedor do Corinthians me questionando. Gente, Flamengo e Corinthians estão debatendo o percentual que vai ser colocado em contrato caso o Corinthians, percentual de multa,
caso o Corinthians atrase alguma forma de pagamento, alguma parcela do pagamento. Porque o Flamengo vai aceitar vender parcelado ao Corinthians, desde que tenha essa cláusula ali. Corinthians, se você atrasar a parcela tal, você vai pagar X% da parcela em multa, beleza? O Flamengo, no primeiro momento, pediu 25%, o Corinthians não aceitou e agora eles estão debatendo esse percentual. A informação que eu tenho é que agora a novela vai acabar e com um final feliz para Mateuzinho, que sempre deu prioridade ao Flamengo. O Mateuzinho, quando recusou uma proposta do Red Bull Bragantino, no começo do ano, foi porque dava prioridade ao Corinthians. O Mateuzinho, quando recusou o Botafogo, recentemente, porque deu prioridade ao Corinthians. O sonho da família do Mateuzinho é ver o Mateuzinho com a camisa do Corinthians, porque o pai dele é torcedor do Corinthians desde criança, beleza, nenhum problema nisso, desde que seja bom também para o Flamengo. Não dá para o Flamengo aceitar tudo, porque é um sonho de um jogador. E o Flamengo está certo, está se protegendo, porque pelo que a gente anda lendo o noticiário aí do Corinthians, até a informação que a gente tem, de fato o Corinthians está com dificuldades para fazer pagamentos, beleza? Ó, tá apitando. Meu lanche está pronto. Vou lá, gente. Um beijo para vocês, um forte abraço e fui!